A paz do Senhor para a igreja, amém? Graças a Deus, nós estamos mais uma vez na casa do Senhor para juntos glorificarmos. Já glorificamos o nome do Senhor, já exaltamos o nome do Senhor e hoje nós estamos aqui, juntos, mais uma vez. Isso é uma coisa muito gratificante, estar na presença de Deus, quando muitos gostariam de estar e não podem estar por diversos motivos. Vamos orar, então, fazer uma oração, ainda de pé. Senhor Deus e Pai, nos conduza nesta manhã, agora se mova através da Tua palavra em nossas vidas, Senhor, que eu possa ser um instrumento, Senhor, usado, ó Pai querido, na Tua presença, Pai, para que o Teu nome venha a ser glorificado neste lugar, Senhor, neste momento, ó Deus querido. Usa a minha vida, Senhor, Pai, que eu não retenha nada, Senhor, nada, Pai, do que o Senhor quer falar nesta manhã, Senhor. Quer seja para edificar, para exortar, para consolar, Senhor, mas que nada eu fale de mim, Senhor, e só da Tua presença. Amém? Glória a Deus. Podeis assentar, por favor? Queria que vocês abrissem aí as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 24. Lucas, capítulo de número 24. Deixa eu só ver o versículo aqui. Ah, 45. Lucas 24, 45. Dei uma perdida aqui, mas já me encontrei. Diz assim: então ele lhes abriu a mente para que entendessem as Escrituras, e disse: sim, está escrito que o Cristo haveria de sofrer, morrer e ressuscitar ao terceiro dia, e que a mensagem de arrependimento para o perdão dos pecados seria proclamada com autoridade do seu nome a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Agora envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até que sejam revestidos do poder de Deus. Depois Jesus os levou a Betânia e, levantando as mãos para o céu, os abençoou. Enquanto ainda os abençoava, deixou-os e foi levado para o céu. Então eles adoraram e voltaram para Jerusalém, cheios de alegria, e estavam sempre no templo louvando a Deus. Amém? Graças a Deus. Hoje eu quero falar de duas coisas. De tempo de espera, três coisas: tempo, esperar e obediência, para que nós possamos alcançar algo diante de Deus. Então, antes eu quero falar com vocês sobre a questão da obediência. A Bíblia, ela nos relata várias situações onde o homem desobedeceu a Deus e, por isso, ele não conseguiu caminhar e andar com Deus. Mesmo Deus dando privilégios a ele, ele não conseguiu porque ele desobedecia a Deus. E um dos fatores que a palavra de Deus prima, enfatiza, é a obediência a Deus. Então, tudo se resume, em fato, não estou falando de fé, tirando isso, tudo se resume na obediência. Quando a gente obedece, as coisas acontecem na nossa vida. Pode ser que não seja um momento extremamente gratificante, extremamente bom, mas a obediência ainda continua sendo o maior fator descrito na palavra de Deus. Jesus, ele mesmo disse que ele veio para cumprir as ordens do Pai. Ou seja, ele obedecia
categoricamente aquilo que o pai falava. Não que ele não fosse um ser que tivesse inteligência própria, sabedoria própria, mas ele obedecia, porque ele estava sujeito e submisso ao quê? Sujeito e submisso a uma ordem que vinha de cima, que vinha do pai. Então, ele seguia a autoridade. E quem não segue a autoridade, quem não é obediente, irmão, a gente vê na nossa própria vida, na nossa vida secular mesmo, né? Dentro da igreja, de qualquer lugar, na empresa, na sua casa, com os filhos, sempre sofre consequências por essa desobediência. Então, é isso que o povo sofria, essas consequências. A gente lembra quando Saul foi proclamado rei, quando Deus ordenou que Saul fosse rei. E foi Deus que ordenou. Mas chegou determinado momento da vida de Saul que ele começou a achar que ele era mais importante, que os pensamentos e as ideias deles podiam ser melhores devido à ocasião que ele estava passando. Então ele deixa de seguir a orientação de Deus, dada através dos profetas, nesse caso Samuel, para ele conseguir fazer aquilo que ele queria, do jeito que ele queria, da forma que ele queria. Ele não desobedecia totalmente a Deus, mas quando dava aqueles estalos na mente dele, que não eram de Deus, que eram contrárias às ordenanças de Deus, ele fazia, porque ele achava que era melhor. E o fator da desobediência é esse. Não o fato de nós queremos conhecer e conhecer mais, e termos a virtude, e termos o nosso conhecimento, e junto com a inteligência e outras coisas, não é isso. Mas quando Deus determina algo na nossa vida, nós temos que seguir o que Deus determinou. Eu não posso fazer aquilo que eu quero. A gente vê na construção, a Fran estava falando, a pastora falando de Salomão, acho alguma coisa assim, a gente vê na construção do templo, quando Deus ordenou que Salomão construísse o templo, e deu todas as dicas, deu a medida, deu o tipo de madeira, falou isso, deu a medida, deu o tipo de madeira, deu a planta, e ele tinha que seguir aquilo. Talvez ali fazendo, como ele tinha extrema sabedoria, a palavra diz, ele pode ter pensado algo diferente, ele pode ter imaginado, não, acho que eu vou fazer um pouquinho assim, acho que eu vou aumentar um pouquinho, porque ali dá mais espaço para isso, para aquilo e para aquilo outro. Não, ele seguiu extremamente o que Deus falou. Colocou a madeira certa, porque Deus falou para ele colocar um tipo de madeira, que eu não lembro agora, mas a madeira era aquela, uma madeira que não inchava, uma madeira que demorava, tinha longevidade e não estragava facilmente. Então Deus sabia o que era melhor. Às vezes ele olhou para uma coisa mais frondosa, mais bonita, e talvez a intenção do coração dele fosse colocar aquilo. Mas ele falou, não, Deus mandou fazer desse jeito, eu vou fazer desse jeito. E ele fez. Agora, Saul, quando o profeta Samuel dá uma ordem para ele, e diz que Deus vai exterminar certos povos, porque ele vai visitar a maldade do povo contra Israel, então dá uma ordem para Saul, porque o povo vivia oprimido ainda, em todos os tipos de povo. Então, Deus usa Samuel, que naquele tempo não era o tempo de Jesus pronunciar ainda, embora ele já existisse. Então, Deus usava o quê? Usava os profetas para falar com os homens, com os reis, com todos que tinham ali. Então, Deus dá uma ordem ao profeta Samuel. Diga a Saul, para exterminar todo aquele povo, não vai sobrar nada, nem criança, nem gado, nem nada. Parece cruel, né? Mas a gente paga as consequências dos nossos erros, dos nossos pecados. Então, se aquele povo se levantou contra o povo de Deus, ou se eu me levanto contra Deus, eu vou pagar as consequências disso. Então, ele mandou exterminar tudo. Mas ele poupou o rei, ele poupou o melhor dos gados, o que tinha de melhor na terra. Ele resolveu saquear, No outro culto, o pastor Sidney estava falando sobre despojos, onde aquilo que sobra de uma batalha, e Deus manda carregar os despojos. Pode pegar. Pega tudo que sobrou da batalha, leva tudo para sua casa e vivam felizes para sempre. Mas tem horas que Deus manda deixar. Deixa, não pega nada. Foi o caso de Saul. Deus mandou ele deixar. Não tem despojo, não tem nada. Ele destrói tudo. Tudo. Então, o profeta Samuel vai ao encontro dele, e quando chega lá, o profeta fala, você fez aquilo que Deus mandou? Eu fiz aquilo que Deus mandou. Então, por que eu estou ouvindo um mugido vindo de longe? Por que eu estou ouvindo esse barulho? De cabras, de boi, por que eu estou ouvindo um mugido? Aí ele falou, não, é o seguinte, eu fiz como Deus mandou, mas eu resolvi poupar os animais, porque, afinal de contas, eu tinha que dar para os meus soldados algo para eles se alegrarem na cabeça dele. Ele quis mudar as ordens de Deus, em favor daquilo que ele mesmo achava ou pensava. Mesmo, irmão,
que a vontade de Deus seja contrário àquilo que nós queremos ou àquilo que nós desejamos, nós temos que seguir, todavia, a vontade de Deus. Porque a palavra é assim, ela sempre vai confrontar você em algum momento. Tem palavra de alegria? Tem. Tem palavra de socorro? Tem palavras de bênção? Tem. Mas em algum momento ela vai te confrontar concernente à tua vida. Algum momento você vai passar por uma grande tristeza e vai ter que continuar de pé. Em algum momento vai faltar algo na tua vida e você vai ter que continuar de pé. Em algum momento, aquilo que está dentro da sua família não vai corroborar para a sua alegria, mas você tem que continuar de pé, porque você segue as orientações de Deus. Então, Saul, talvez eu também no lugar dele, faria isso, pouparia os animais. Falei, não, mas tanto boi, vou matar tudo isso daqui pode florescer, isso daqui pode ser criado, ter alimento, procriar, pode acontecer tudo isso, e eu vou matar tudo isso. Talvez eu tivesse a mesma ideia, porque ele era um homem inteligente, ele não era um homem de sabedoria também. Afinal, ele não foi proclamado rei, não só porque a Bíblia conta da sua beleza, ou porque as pessoas escolheram ele, como diz a Bíblia, porque da cintura para cima a palavra fala que não existia homem mais alto e mais belo que Saul. Não é por causa disso, não é só por causa da aparência dele. Mas Deus fala, vocês pediram um rei, e o rei está aí. E ele seguia as orientações, mas chegou determinado momento que o ego e a soberba subiu nele ao ponto dele ser maior que Deus. Ele fala, não, eu vou fazer do meu jeito agora. Conheço alguém que fez igual, conhecemos na palavra alguém que fez igual. Satanás, um anjo de luz. Ele olhou e falou, não, agora eu vou fazer do meu jeito. E aí, a palavra diz que o Senhor viu como ele foi atirado na terra como um raio, ou seja, foi mandado embora, colocou aqui entre nós. E agora a gente tem que pagar esse pato dele, e ficar lutando contra ele. E essa guerra terrível, porque ele desobedeceu lá e a gente que paga aqui. Em outras palavras, quero dizer isso. Desobedeceu lá e a gente que paga aqui. Às vezes a gente desobedece lá, numa ordem lá, e acaba pagando aqui. Desobedece uma ordem lá de cima e acaba pagando aqui. Aí, Samuel fala para Saul, Saul, você fez tudo ao contrário. Deus mandou você exterminar tudo. E por que você fez isso? E Deus foi categórico e disse para ele, você vai perder o reinado. Hoje você deixa de ser rei. Hoje está tudo acabado. Você deixa de ser rei. Moisés teve um episódio parecido com os povos que estavam ali com ele. Quando ele estava ali no deserto, ensinando o povo, falando com o povo, ordenando, separando as tribos, separando o povo de acordo com a determinada tribo que eles tinham. Aí tinha lá os descendentes de Levi. Os descendentes de Levi, eles não têm posse, lembra? Eles não têm posse de terra, porque eles são aqueles que cuidam do templo, eles são aqueles que vivem do templo, eles são aqueles dedicados ao templo, então eles não têm posse de terra. E Corá e alguns Abiatã eram dessa tribo. Só que eles se revoltaram contra Moisés, porque eles pensaram, bom, a gente tem uma estratégia diferente de você. A gente não sabe se é Deus que está guiando você, a gente não sabe realmente se é Deus que está falando com você, porque as coisas não convergiam para a vontade deles, convergiam para a vontade de Deus. E às vezes existiam situações que eles pagavam algum preço e não aceitavam isso, porque na cabeça deles servir a Deus não era assim, era só glória de glória em glória. Mas a gente conhece, o nosso jargão é de glória em glória, de luta em luta, a gente chega na glória. Mas eles não, eles acharam que tinha uma maneira. Então Moisés teve que ir lá e ter uma atitude, falar com eles, conforme Deus orientou. Moisés não foi lá falar porque ele sentiu vontade de falar, não. Naquele tempo era extremamente difícil conduzir o povo. Um povo rebelde, um povo que achava isso e achava aquele outro. Então era um momento extremamente difícil. Não é fácil conduzir um povo, não é fácil conduzir a família, não é fácil andar com os amigos, não é fácil viver na roda dos amigos, não é fácil viver em sociedade, não é fácil viver na empresa, não é fácil ser sujeito a autoridades e a ordem, mas a gente tem que ter sujeito a isso. Quando a gente olha o governo, tanto qualquer governo, estou falando do governo atual, qualquer governo que seja, que nós conhecemos aqui, a gente olha assim, e muitas coisas nós não concordamos. E quando a Bíblia diz que nós devemos seguir as autoridades, que nós devemos ter obediência àquilo que nos foi imposto, por quê? Porque toda justiça e toda vingança, ela pertence a Deus, não pertence a nós. É Deus que faz justiça, mas muitas vezes nós queremos fazer do nosso jeito, da nossa maneira. Lógico que Deus, ele tem um prazer
nas pessoas que são resilientes, nas pessoas que são altruístas, Ele tem um prazer nisso, Ele tem um prazer nas pessoas que tomam decisões, mas tem dia que Deus fala, faz igual eu estou mandando. E foi isso que Deus falou com Saul, foi isso que Deus falou com com Moisés. E o povo foi, e Moisés falou assim, olha o seguinte, se é Deus, reuniu todo o povo e falou assim, se é Deus que me conduz, esse Corá e todas essas 3 tribos, né, que estão se revoltando aqui, se eles morrerem de morte natural ou de qualquer outra morte parecida com isso, não é Deus que está no comando. Mas se eles morrerem de uma forma que nós nunca vimos, uma forma surpreendente, Deus está no comando. Ele teve a audácia de falar com Deus e falar essas coisas para Deus, porque ele queria resolver aquela situação no momento. Então, o que aconteceu? A palavra diz que Deus ordenou que o povo se afastassem de Corá, de Abiatã e os demais se afastassem dele. No mesmo momento, a terra abriu e engoliu eles completamente. E o que aconteceu com Saul? O profeta falou para ele, Deus tem mais prazer na obediência do que no sacrifício. E disse mais a ele ainda, o pecado de rebelião é semelhante ao pecado de feitiçaria. Ou seja, porque o pecado de feitiçaria Deus condena veementemente. E ele compara o pecado de rebelião com o pecado de feitiçaria. Veja como Deus é justo, correto em tudo que Ele fala. Então, irmão, se rebelar contra Deus, sair da presença de Deus, não adianta nada. Porque quem vai pagar o preço somos nós. Já não basta Satanás estar na terra, vamos dizer assim, para poder atormentar, e ele só veio para matar, roubar e destruir. E a gente ainda quer sair fora, a gente ainda quer desobedecer. Sair fora que eu falo é desobedecer a voz de Deus. Desobedecer as ordenanças do Senhor, desobedecer os mandamentos do Senhor. Né? Já basta tudo isso. Aí Jesus vem e começa a obedecer. Jesus vem e começa a seguir as ordens do Pai e dizer assim, eu não falo de mim, mas eu falo do meu Pai. Então tem pessoas que não gostavam da fala dele. Tem pessoas que não gostavam, mas que queria fazer. Se ele estava recebendo uma ordem de cima. É justamente quando você está na empresa, quando você ocupa um cargo de chefia, e aí tens lá os seus amigos, né? Por exemplo, você convive com todo mundo, está ali de boa com todo mundo, uma alegria, tal, não sei o quê. Aí, de repente, junto dos seus amigos, você é promovido. Aí você passa a ter um cargo de chefia e você está acima deles. E aí, como que você faz com os amigãos? Como que você faz com os amigos? Porque eles foram sempre seus companheiros, eles foram sempre seus amigos. Na hora disso, na hora daquilo outro, eles sempre foram seus amigos. E agora você ocupa um cargo de chefia e você começa a perceber, e você sabia que eles tinham defeitos concernentes ao trabalho. Você sabia que eles tinham falhas concernentes ao trabalho, mas não porque eles não sabiam, porque eles sabiam e talvez ficassem preguiçosos. Eles tinham essas dificuldades. Mas agora você é chefe deles, o que você tem que fazer? Ficar na mesma onda deles? Não ser soberbo, mas eu vou ter que colocar ordem no negócio. E você também era um cara meio, vamos usar uma palavra chula, meio relaxado. Mas agora você é chefe, você faz o quê? Você entra na onda deles ou você sobressai como chefe? É igual o camarada, né, que ele sempre foi empregado. Depois que ele vira patrão, ele talvez não sabe lidar com a posição que ele está. Mas quando ele pede orientação para Deus, e Deus dá orientação, ele consegue lidar com isso. Então, muitas pessoas aqui eram empregados dentro dessa igreja e agora se tornaram os patrões, vamos dizer dessa maneira, os patrões, né? Vamos falar disso. E agora eles ficam ali, né? O que eu faço, o que eu não faço? Será que eu vou, será que eu não vou? Deus, ele dá discernimento. Deus dá capacidade. Se Deus colocou você num nível elevado, é porque Ele vai te dar discernimento e capacidade para você lidar com as situações adversas. Se Deus colocou você como uma pessoa, como um ser humano na tua casa, para poder coordenar, não oprimir, coordenar a tua casa, coordenar as finanças, coordenar a organização, saiba que Deus vai te dar estratégia e sabedoria para isso. Deus vai te dar conhecimento, Deus vai te dar pontos essenciais onde você pode fazer aquilo que Deus colocou na tua mão prosperar, porque aquilo que Deus coloca na nossa mão não é para ficar guardado, é para avançar, é igual uma semente. Quando Deus
coloca a semente na tua mão, você tem que lançar a semente e não pensar, não, o momento não é oportuno, acho que eu devo guardar a semente. Mas você pode guardar aquela semente e esquecer a semente guardada e a semente vir-se a deteriorar, estragar, porque você guardou a semente que Deus mandou você lançar. Então, quando Deus te dá estratégia, irmão, lança a semente, não tenha medo, vai para frente, vai para cima. Você está orando, você está buscando, você está jejuando, porque você acha que Deus não vai te abençoar. É lógico que Ele vai te abençoar, mas você precisa ter o quê? Precisa ter a vontade de arriscar, às vezes. De arriscar. O casamento. Você casa com uma pessoa. Você está arriscando, né? Porque você namorou com ela o tempo inteiro. Beijinho para cá, beijinho para lá. Apertão de mão para cá, apertão de mão para lá. E agora você vai casar, dormir na mesma cama com aquela pessoa, viver ali daquela pessoa, acordar, aquela pessoa olhar para você. E como você vai fazer agora? Não adianta falar, você não era assim quando a gente namorava. Porque quando namorava, irmão, era tudo festa. A pastora Paula, às vezes, falava para mim isso. Ela parou um pouco, mas ela falava, você não era assim quando a gente namorava. Você era calminho. Não, eu nunca fui calminho. Fui, pastora? Então, ela não arriscou. Ela arriscou, mas ela tomou a decisão. Eu nunca fui calmo. Agora que eu estou mais calmo. Agora que eu sou um doce, um amor dentro de casa. É agora. Mas eu nunca fui tão calmo assim. Eu já contei para vocês, eu nunca fui tão calmo. O pai dela mandou se tratar. Falou, rapaz, vai se tratar antes de casar com a minha filha, porque não dá. Mas, enfim, é um risco. Um risco que já dura 25 anos. 24, né? Vai fazer... Hã? Tá bom, não entendi, mas tudo bem. Ainda não entendi. Estou calmo porque eu estou me tratando. Precisa revelar isso? Precisa revelar? Aí o André falou, o pastor André estava ministrando aqui, e ele disse uma coisa muito importante. Quando ele falou da mirra ardente, né? Que ele disse, eu mergulho na mirra ardente. Para poder o quê? Para poder ser tratado. Eu mergulho no casamento ardente. Para poder ser tratado. Por um ou por outro. Por um dos dois eu vou poder ser tratado. Mas se tiver algum problema com tratamento, ou alguma coisa assim parecida, é só você procurar o pastor Sidney e a pastora Fabiana, que eles vão dar um jeito numa situação, ou de um jeito ou de outro. Ou a terra vai engolir todo mundo, ou todo mundo vai ficar de pé. Uma das coisas vai acontecer. São parênteses que eu fiz aqui. Então, ele desobedecia. Agora, nós estamos aqui numa nova aliança. Uma aliança que Deus quer fazer com Jerusalém e com o povo dele. E mais na frente, fazer conosco também, que fomos aqueles os gentios que fomos enxertados na videira. E nessa nova aliança que ele quer fazer conosco, ele fala para os discípulos, esperar, ficar em Jerusalém, para eles serem revestidos do poder de Deus. A princípio, eles não entenderam nada. Eles não compreenderam nada. Mas uma coisa que eu não li aqui, mas agradou o coração deles, foi quando eles viram que Jesus, tinha ascendido ao céu, e eles ficaram meio olhando para o alto, olhando para o céu, e olhando e procurando Jesus, e falou, cadê Jesus? Cadê aquele que vai nos guiar? Embora ele tenha falado que ia deixar o Espírito Santo, cadê aqueles que vai nos ensinar? Cadê aqueles que vai nos conduzir? Cadê aquele que vai falar conosco de novo? Cadê aquele que vai nos orientar nos momentos difíceis? Eles estavam olhando para o céu, e de repente a palavra diz que apareceu 2 homens vestidos de branco, e falando para eles, por que estáis procurando? Está procurando o quê? Já não foi dito que ele acendia o céu? Fica tranquilo. Ele lá de cima vai tomar conta de vocês. Talvez você não veja, a gente não vê Jesus. Pessoas têm visões, mas eu nunca vi falar assim, como visões, que eu digo visões proféticas, sei lá. Eu nunca vi falar pessoas que viram o rosto de Jesus. Eu nunca vi falar isso. Não, eu vi o rosto de Jesus. Ele tem olho azul? Não, ele tem olho preto. O nariz dele é fino? Não, o nariz dele é grosso. Nunca vi pessoas que viram o rosto de Jesus. As pessoas que têm visões falam, eu vi um clarão, eu vi isso, eu vi aquilo outro. Foi como Deus disse para Moisés, falou, Moisés, você não pode me ver, mas você pode ficar atrás da rocha e ver a minha glória passar. Hoje nós não vemos Jesus, mas nós vemos a glória dele resplandecer em nossa vida. Nós vemos a vontade dele resplandecer em nossa vida. Quando nós olhamos para a nossa família, quando nós olhamos para aquilo que não tínhamos. Ontem eu estava sentado com a minha mãe em casa, e a gente fica ali confabulando, e às vezes
relembrando as promessas e ali dizendo, poxa, isso não aconteceu ainda, aquilo não aconteceu também, ou aquilo já aconteceu, glória a Deus. E minha mãe disse para mim assim, sempre nós temos que olhar para onde nós estávamos e onde nós estamos agora, independente da luta que nós passamos. Olha para onde você estava e olha para onde você está agora, em todas as áreas da nossa vida, com dificuldade ou não. Dá para glorificar o Senhor? Dá para glorificar o Senhor? Dá para glorificar o Senhor? Amém. Dá para glorificar sim, irmão. Dá para glorificar sim, porque quem anda com Jesus, apesar das lutas e tribulações, ele sempre vai melhorando. Se não é melhorando primeiro o interior, né? Primeiro o nosso interior, primeiro mergulhando na mirra para sermos tratados, nós vamos assim entendendo, os discípulos precisavam ser tratados. Chegou um momento que os discípulos precisavam andar sozinhos, mas com a orientação de Deus. Deus está falando aqui, não é porque você fica com medo, não, você pode andar sozinho, mas com a orientação dele. Não tenha medo de enfrentar o que vem pela frente. Não tenha medo. Sábado eu estava conversando, não sei se era sábado, na sexta-feira, conversando ali por zap com o nosso irmão presbítero Devanir. Cadê ele? Está aí? Ah, está ali no fundo, né? Está aí. Está lá no fundo. Conversando com ele, e ele falou, pastor, poxa, eu percebi que o senhor está meio preocupado, aquilo, outro, tal, mas Deus está cuidando, Deus está orando. E uma coisa que me chamou a atenção foi quando ele falou, Deus vai te dar capacidade, discernimento para enfrentar a luta que você está passando e aquelas que vão vir. Eu falei, nossa, meu Deus. Né? Foi isso que ele escreveu. Para enfrentar as lutas que você está passando e aquelas que ainda vão vir. Na hora me deu um choque. Mas eu me alegrei com uma coisa, Deus vai te dar discernimento e capacidade para enfrentar as lutas que você está passando hoje e aquelas que ainda vão vir. Então, Deus está me dando discernimento e capacidade. Então, não importa se é lá na frente, se é agora ou se é lá na frente. Eu vou passar por elas, dando glória a Deus. Eu vou passar por elas, levantando a minha mão e dizendo, Senhor, olha onde eu estava e olha onde eu estou agora. Olha de onde eu vim, olha onde o Senhor me colocou, Senhor. Eu não tinha perspectiva nenhuma de chegar onde cheguei, tanto espiritualmente como na minha vida. Eu não tinha perspectiva nenhuma e olha onde o Senhor me colocou. Tem luta, tem aflição, tem um deserto extenso, mas há uma promessa de que a terra prometida vai chegar. Há uma promessa para mim que não é a bênção material, mas é uma promessa para mim que eu vou orar no céu com meu Jesus, vou sentar na mesa com Ele e vou poder glorificar o Senhor lá e vou poder, igual os anjos falam, santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Eu vou poder fazer isso. Deus não vai deixar você perecer, irmão. Deus não vai deixar você acabar, mas aí tem que esperar. Tem que esperar o tempo do amadurecimento. Tem que ser curtido na mirra. Tem que se passar pelo fogo. Tem que passar por essas situações. Não tem como fugir delas. Mas depois que passa, irmão, dá glória a Deus. Os amigos de Davi... hoje estou zoado hoje. Os amigos de Daniel. Os amigos de Daniel passaram pela fornalha. Passaram. E sabe qual é a parte mais difícil? É Sadraque, Mesaque e Abednego. Passar por aquela situação. Sabe, não foi passar por aquela situação. Foi o amigo Daniel não ter entrado na fornalha e ficar vendo os amigos dele passar por aquilo. Sem poder fazer nada. Às vezes você está olhando para a tua família, está olhando para aqueles da tua família, está olhando para aqueles que são amigos pessoais, para aqueles que são irmãos pessoais seu. Você está vendo ele passar por uma situação difícil e às vezes você está impossibilitado de fazer alguma coisa. Mas olha só, Deus estava cuidando dos 3 dentro da fornalha. Deus estava cuidando dos 3 dentro da fornalha. Há oportunidades que Deus fala para você, ajuda, e a gente endurece o coração. Não pode endurecer o coração, mas há oportunidades que Deus fala, endureça o coração. Aí você tem que endurecer. Mas sabe o que você vai ver? Às vezes Deus mandou você endurecer o coração, não é para você ficar ruim com o seu irmão, é para a glória do Senhor resplandecer. E você ter mais fé ainda e ver, olha meus amigos, imagina quando Daniel olhou e pensou, tudo bem que ele cria em Deus, mas numa situação difícil a gente fica meio temeroso, sim ou não? A gente fica temeroso. Mas eles criam em Deus, eles estavam ali jogados dentro da fornalha, porque a partir do momento que eles não aceitaram as ordens de adorar, não aceitaram as ordens de Nabucodonosor e de todos os súditos que estavam ali, eles confiavam em Deus. E talvez eles pensassem como os grandes homens de Deus, os patriarcas ou qualquer outro homem de Deus que morreu, teve morte
terríveis, como Pedro, que foi crucificado, né, de cabeça para baixo, né, para a vergonha total. Talvez pessoas assim, eles pensam, nós vamos morrer, mas vamos morrer numa boa causa. Mas Deus falou, não é hora de morrer ainda. Vocês estão passando isso daí para a história ser contada. Vocês estão passando isso daí para nós podermos ler a Bíblia e nos basearmos nas grandes histórias da palavra de Deus, nos grandes feitos de Deus. E Daniel, a alegria dele deve ter sido grande, não relata a Bíblia, mas eu quero aqui confabular com vocês, a alegria dele deve ter sido grande quando ele viu os 3 intactos. E quando o rei olha dentro da fornalha e vê, você lançou 3. Tem certeza que lançou 3? Sim, lançamos 3. Absoluta certeza? Absoluta certeza. Então, como é que eu vejo o 4º homem andando com eles? Como é que eu vejo o quarto dentro da fornalha? E ele é semelhante ao Filho dos deuses. Como é que ele teve essa visão, irmão? Como é que ele sabe como é o Filho dos deuses? Ele teve uma visão grandiosa. Ele teve algo que espantou ele. Ele teve algo que deixou ele perplexo. Ele teve algo que fugiu a todo e qualquer entendimento ou perspectiva dele. E o Senhor fala ao meu coração, você vai receber algo que excede todo entendimento, que é a minha paz. E a minha paz eu vos deixo. E falou para os discípulos, fica tranquilo. E quando aqueles 2 homens de branco apareceram, disseram, fica tranquilo. Aquilo tranquilizou a alma deles. Deus está falando esta manhã também, eu vou tranquilizar a tua alma, concernente a algumas coisas que você está passando, concernente a algumas coisas que você está vivendo, eu vou tranquilizar a tua alma. Eu já tranquilizei, mas parece que cada dia vem um negócio diferente, parece que cada dia vem uma situação ou uma fase diferente, eu já não aguento mais. Deus está falando para você, fica tranquilo, porque eu estou trabalhando, esse fogo não vai te pegar, não vai chamuscar, você não vai sair nem com cheiro de fumaça, porque eu estou no comando. Se eu tiver que mandar um exército de anjo, eu vou mandar um exército de anjo. E tem gente que fala, não, mas Deus não envia mais, Deus, agora já passou, acho que o nome é como que é o nome? Que não fala de anjos, missogenesia, né? Alguma coisa assim parecida. Então, o que acontece? Não acredito mais em anjos, não acredito mais nisso. Irmão, talvez a gente não veja, mas a palavra diz que os anjos do Senhor estão ao nosso redor. A gente não vê, mas ele está ao nosso redor. Quando a gente sai da nossa casa, deixa a nossa família lá, né? A gente deixa a paz de Deus lá, e os anjos do Senhor estão lá, contemplando também a tua família. Sabe por quê? Para que Satanás não entre e quando você volte para casa, esteja aquele salseiro, vamos dizer assim, dentro de casa. Não, porque os anjos do Senhor estão lá também. Quando você está aqui, os anjos do Senhor estão aqui também, acampados, porque nós tememos a Deus. Nós servimos a Deus, nós obedecemos a Deus e não queremos sair fora disso. Os discípulos têm que esperar. E eles têm que esperar 50 dias. 50 dias após uma grande festa, após a Páscoa do Senhor. Eles têm que esperar 50 dias. Depois que Jesus ressuscitou, ele ficou mais 40, lembra? Andando, né? E falando com eles e dando umas instruções. Depois ele ascendeu ao céu. Então, quer dizer, por 40 dias eles tiveram ainda uma situação de que Jesus estava operando. Mas eles não sabiam quando ia ser. Eles tinham que esperar 50. E eles ficaram lá. Passou a Páscoa, uma festa legal, uma festa onde o povo se reunia, comemorava a saída do Egito, mas tem outra coisa também. Eles comemoravam também a aliança, quando Moisés recebeu as tábuas da lei e desceu. Eles comemoravam também a aliança, não só a saída do Egito, que é a Páscoa, né? Mas também a aliança, porque até então Jesus não tinha morrido. Não é a comemoração que não é a celebração que nós fazemos hoje. Eles faziam uma celebração diferente. Mas o que Jesus queria fazer? Com eles uma nova aliança. Então, fica aí, em Jerusalém. E a palavra diz que era mais ou menos 120 discípulos. Eles ficavam ali orando. E você acha que eles não ficavam pensando, quando é que Jesus vai operar? E às vezes a gente está orando, buscando, clamando, e a gente fica pensando assim, quando é que Jesus vai operar? Quando é que Jesus vai fazer aquilo que ele prometeu? Quando é que Jesus vai colocar na minha mão aquilo que ele falou? Quando é que Jesus vai fazer a obra dentro da minha casa? Quando é que Jesus vai fazer a obra nesses corações duros? Quando é que Jesus vai poder fazer o que ele falou que ia fazer? Quando vai acontecer isso? Jesus falou assim, fica esperando.
Fique em oração 50 dias. Fique em oração 50 dias. Eu quero convocar vocês essa manhã, que Jesus falou comigo isso de manhã, falou meu coração, para nós orarmos 50 dias. Orarmos e jejuarmos. Mas eu não vou causar uma obrigatoriedade aqui. Tem que ser uma coisa espontânea. Quando Jesus falou com os discípulos, ele não obrigou eles a orar. Ele falou, vocês ficam aí em Jerusalém, persevera, fiquem em Jerusalém. E o que eles faziam? Os 120 que estavam mais ou menos no cenáculo, eles oravam, buscavam a Deus. E talvez viesse pressão de todo lado, porque os romanos não estavam felizes. E os próprios judeus também não estavam felizes com a situação de se pregar um novo evangelho, de uma nova aliança. Então havia uma perseguição, entre aspas, havia uma perseguição, havia uma opressão, mas eles continuaram ali, perseveraram em oração. Então Deus está falando para essa igreja, 50 dias. 50 dias. E vocês vão ver a aliança que eu vou fazer com esse lugar. 50 dias. 50 dias. Vamos ver se a gente tem a coragem. Não estou falando isso por causa da igreja, por causa dos cultos, não. Estou falando porque Deus está me mandando fazer. 50 dias. E a gente vai pegar as terças-feiras, que é o culto de oração, e vamos estar aqui, apenas as terças-feiras. Ninguém vai ter que vir todo dia na igreja. Na terça-feira, no culto de oração, você vai estar aqui entregando a sua oração da semana. Amém? 50 dias. Conta, a partir de hoje, nesse domingo. Que dia que é hoje? Dia 28. 50 dias. Vai dar que dia? 50, olha no calendário aí, 50 dias. Nós vamos orar, buscar e interceder ao Senhor. E, ao final, conta com hoje 50. E quando chegar o décimo, né? Como que é? Ai, meu Deus do céu. O 50º, né? O 50º dia, nós vamos, não importa se é segunda, se é terça, se é sábado, se é domingo. Quando que vai dar os 50 dias? Digam aí o dia da semana. Independente de qualquer coisa. Oi? 17 de julho é que dia da semana, por favor? Uma segunda-feira. Nós vamos nos encontrar aqui na segunda-feira. Amém? Combinado assim? Marca na sua agenda já. 17 de julho, segunda-feira, nós vamos nos encontrar aqui. Você vai ver o que vai acontecer. Eu quero fazer um desafio hoje aqui. Se Deus é na minha vida, não deveria fazer isso, mas eu vou fazer. Se Deus é na minha vida, você vai ver o que vai acontecer durante esses 50 dias. Você vai ver o que vai acontecer durante esses 50 dias. Eu vou lutar, você vai lutar, nós vamos lutar, nós vamos seguir a palavra de Deus. E quando eles esperaram, você conhece, quando eles esperaram os 50 dias, o que aconteceu? Um barulho como um vento impetuoso. Não era um barulho parecido, como um vento impetuoso. Entrou naquela sala e todos foram o quê? Cheios do Espírito Santo. O que a Bíblia está falando é que não é que foram batizados, eles foram cheios do Espírito Santo. E aí se manifestaram de acordo com como tinham que se manifestar. Talvez assim, quando a Bíblia fala que eles falavam nos seus dialetos, né? Então, quer dizer, pode ser que tenha gente que pulava, pode ser que tenha gente que gritava, pode ser que tenha gente que esperneava, pode ser que tenha gente que rolava no chão. Não estou falando de desordem, não. Estou falando daquele momento em especial. Pode ser que tinha gente que rolava no chão, que pulava, que gritava, virava cambalhota, fazia um monte de coisa. Mas eles foram tomados pelo Espírito Santo. E a partir desse momento que eles foram tomados pelo Espírito Santo, virtude diferenciada nasceu neles. Algo diferenciado nasceu neles. Irmão, nesses 50 dias você vai ser tomado pelo Espírito Santo de uma forma que você não entende e não compreende. Pessoas aqui dentro hoje vão começar a ter visões que não tinham. Aqueles que não tinham vão começar a ter visões. Vão começar a olhar e falar, será que eu estou vendo isso mesmo? Será? Pessoas aqui vão dizer o seguinte, agora é como se diz aí, né? É um momento profético, como se diz aí. Pessoas vão começar a fazer o seguinte, vão dormir de um jeito preocupado, sem saber a solução que vai ter amanhã, e através talvez de sonhos, de tipo de revelações, de ler a palavra, de oração, de sentir no coração, não importa, vão sentir como devem agir, porque o Espírito de Deus estará
forte sobre as nossas vidas. Não é que o Espírito de Deus saiu da tua vida, não, mas Ele quer atuar de uma forma diferente nesses dias. Não é que eles não tinham o Espírito de Deus, eles tinham o Espírito de Deus, mas eles não tinham o revestimento. A palavra diz que eles foram revestidos, ou seja, a roupa que já existia foi colocada novamente. Eles foram revestidos do poder de Deus. E quando eles andavam, e Pedro que era o induto, Pedro que era duro, Pedro que mal sabia se expressar, gostava de reclamar assim, gostava de murmurar, entre aspas, mas mal sabia falar. De repente, Pedro abre a boca, e na primeira vez que ele abriu a boca, a palavra diz que 3.000 almas se renderam ao Senhor, porque ele estava revestido do poder de Deus. Talvez ele falando da palavra, vinham os ataques de Satanás, fazendo com que no pensamento dele, desiste, desiste, não fala, Pedro, não vai à frente, Pedro, isso é tudo balela, Pedro, essa coisa de 50 dias, dia de Pentecostes, não vai levar a nada, Pedro. Mas Pedro não estava com uma roupa só, ele estava agora com a roupa física dele, mas ele estava revestido do Espírito Santo de Deus, e quando ele abriu a boca, irmão, ninguém resistia. A palavra diz que ninguém resistia, ele ia falando, e as almas iam se convertendo. Na minha cabeça aqui, eu fico conjecturando como ia acontecer isso. Ele falava, e uma alma se dobrava diante do Senhor. Eu acho que muitos se ajoelhavam, outros pulavam, outros se alegravam, porque eles estavam sendo convertidos. A Bíblia diz que eles foram convertidos, eles não são mais como era antes, agora eles fazem parte de uma conversão, porque eles estavam revestidos do quê? Do poder de Deus. Deus quer nos revestir do poder dele esta manhã aqui neste lugar. Ele quer fazer isso conosco, quer nos revestir do poder dele, e a gente não pode desprezar isso. Houve perseguição, mas a partir daí a igreja foi crescendo, e daí não parou mais. Quando eu falo crescer, não é só em números, crescer no entendimento, tá? Não é só em números, não. Crescer no entendimento. Hoje o Espírito Santo habita em nós, hoje nós conseguimos tomar decisões. E às vezes, como estamos fracos, não conseguimos tomar algumas decisões. Não estou dizendo que todas as decisões que você vai tomar a partir de hoje sejam totalmente assertivas. Não estou dizendo isso para você. Eu estou dizendo que vão ser melhores do que você já tomou até hoje. Vão ser melhores. Já é um fato muito importante. Já é um fato muito bom. Tomar decisões que vão ser melhores do que eu tomei de hoje para trás. Amém? Então não há razão para ficar tão desesperado. Basta obedecer. Mesmo que seja contrário. A Bíblia está cheia de relatos, né, de obedecer que sejam contrários. Principalmente no Velho Testamento. Está cheio de relatos. Você não vê Jonas? Jonas, vai lá. Fala para o povo. Fala que eles vão morrer tudo. Vai lá e fala. Não. O que o Jonas falou no começo? Eu não vou, sabe por que eu não vou? Porque o Senhor é Deus misericordioso. Não é que o Senhor muda de ideia. Deus nunca mudou de ideia. A palavra aqui que ele muda de ideia, o que ele se arrependeu, tem outro significado. Ou seja, Deus parou, não é que ele mudou de ideia, ele parou a calamidade que estava por vir. Foi isso? É isso que ele faz. Ele para o buraco que você está para entrar. Ele coloca uma tampa ali e fala, você não vai cair mais nesse buraco que você ia cair. Mas ele não se arrepende do que ele fala. Quando a Bíblia fala, Deus se arrependeu, é outra situação, é outra pronúncia, é outro significado. Deus não se arrepende, irmão. Não se arrepende, porque Deus não é um homem para mentir, nem filho do homem para dizer, eu falei, não vai acontecer, não. Ele não se arrepende, não. O que ele muda é a sentença. 2 Crônicas, 7,14, não é isso? Que diz o quê? Se o meu povo, que se chamar pelo meu nome, orar, buscar, se converter dos maus caminhos, então eu sararei a sua terra. Então Deus fez o quê? Mudou uma sentença que estava sobre o povo. Irmão, eu não sei qual a situação da sua vida, não fica acreditando que alguém lançou uma sentença em você, não, mas começa a acreditar, sim, que a sua vida é feita de altos e baixos, e há situações que podem te deixar ali praticamente quebrado, praticamente morto, e Deus está falando essa manhã, eu estou revertendo essas sentenças sobre as vossas vidas. Eu estou revertendo essas sentenças sobre as vossas vidas. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, a gente sabe o preço que era para nós pagarmos, que era impagável. O preço que era impagável, incalculável, que nós teríamos que pagar, ele pagou por nós na cruz do Calvário. Só isso já é motivo, só isso não, Isto já é motivo de glorificarmos a Deus. Isso já é motivo de dizermos, Senhor, muito obrigado.
Muito obrigado. Sabe quando um amigo chega e faz um favor que você está precisando muito? O que você diz para ele? Muito obrigado. Você aperta a mão dele, abraça ele, fica ali junto dele, dizendo muito obrigado, muito obrigado. Para nós, irmão, o tipo de vida que nós temos hoje, mesmo que não seja perfeito, nós temos que dizer muito obrigado, porque há fôlego em nós, há fôlego em nós. Há vontade de falar, respirar, pensar, sonhar. Tudo isso vem de Deus para a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Então não há motivo. Hoje nós vamos então, como diz o André, pegar um gancho aqui, o pastor André, vamos mergulhar na mirra ardente. E vamos deixar Deus tratar a gente. Vamos deixar Deus tratar. E depois do tratamento, irmão, vem a bonança de Deus sobre a nossa vida. Na área que nós estamos precisando, Deus vai atuar. Você tem que saber o seguinte, que cada pregação, né, muitas vezes eu quero falar coisas de mim, mas eu me controlo para não falar coisas de mim mesmo. Porque a gente fala, tem que se controlar. Então eu me controlo para que isso não aconteça. E quando eu falo algo, eu me responsabilizo por aquilo que eu falei. Às vezes você fala, diante de mim, ele vai se responsabilizar diante de mim. Então, se não acontecer, tudo bem. Depois ele é meu amigo mesmo, já falou umas 3 que aconteceu, tipo assim, né? O profeta vai, né, e fala alguma coisa para você. O profeta não existe mais, vamos falar desse contexto, né? O profeta vai e fala alguma coisa para você. Aí não acontece. Só que ele já tinha falado umas 3 anterior, que deu certo, né? Aí você fala, só falhou uma, né? Então tá bom. Não é assim que funciona a coisa, não. Toda palavra tem que ser inspirada por Deus. Foi no passado e tem que ser hoje também em dia. Se Deus está falando que vai fazer uma obra aqui em 50 dias, Ele vai fazer. Se Deus está falando que para a gente mergulhar na mirra ardente e depois do tratamento vai vir a bonança, é para a gente se tratar. A gente não pode querer tudo de uma vez para outra. Quando você está na sua casa, que você era menor, que o seu pai te dava presente. Tem muita gente aqui que ainda ganha presente extraordinários do pai, mesmo sendo adulto. Mas quando você era criança, não era assim um negocinho, não. A gente erra nisso. Eu errei muito nisso com os meus filhos. Errei muito. Por quê? Porque a gente não quer que eles passem o que a gente passou lá atrás. Principalmente quem teve uma vida sofrida, mas a gente erra. Mas o errar é do homem. O que vale a pena é levantar a cabeça e falar, a partir de hoje eu vou tentar não errar mais. A partir de hoje eu vou tentar fazer diferente. Estou dizendo, né, se você tem 4 apartamentos e um filho, você não dá um para ele. Não estou dizendo isso, viu? Dá um para ele, que 4 não dá. Depois que 4 casas para você morar. Dá uma para ele e fica com 3. Reveza nas 3, mas dá uma para ele, né? Amém? Você tem que entender assim, algumas palavras, né? Eu fico pensando comigo, quando eu era assim, ficava sentado aí, e começava a entender algumas coisas. Então, eu começava assim, tudo que o pastor falava, assim, eu meio que pegava para mim. Eu não ficava esperando uma palavra X, porque eu estava passando. Eu meio que pegava para mim. Porque, às vezes, o exemplo era uma palavra lançada na igreja. O exemplo é quando eu falei assim, olha, você tem 4, dá 1, é capaz que Deus vai te dar sobremaneira sobre a tua vida. É capaz que Deus vai colocar coisas na tua mão que você nunca imaginou, que você nunca pensou em ter, Eu disse para minha mãe uma vez, mãe, eu não vou casar. Se eu casar, eu vou casar com 30 anos. Não foi isso que eu falei? Vou casar só com 30 anos. E não vou ter filho também tão cedo. E eu casei com 30 anos. Eu sou durão, meu. Casei com 30. Mas é que eu me arrependo? Podia ter casado com antes? Com a esposa maravilhosa que eu tenho? Podia ter casado antes. Me arrependo agora. Eu era criança. Ou ela era criança, né? Ela era criança, né? Porque são 8 anos de diferença, já pensou? Eu com 30, eu com 26, ela com quanto? Ou eu com 22 e ela... Coitada, né? Isso aí não pode. Irmão, Deus está falando com você aqui essa noite. Não importa o tempo. Importa o que Ele vai fazer na tua vida e o que Ele prometeu. Amém? Deus está preparando aqui aliança nova. Não estou falando de aliança de casamento, não, tá? Estou falando que Deus está preparando aliança com você. E essa aliança vai sobejar de uma maneira que vai trazer novos entendimentos para a tua vida. E novas situações para a tua vida. Deus está fazendo aqui você ter uma aquisição nesta manhã. Uma aquisição dessa nova aliança. Uma aquisição de ser revestido com o poder de Deus sobre a tua vida. Basta o quê? Nós
Obedecer. Como eu estava falando de Jonas. Não, eu não vou, só porque o Senhor é misericordioso, o Senhor muda. Não, eu não vou, não. Vai, Jonas. Não, ele se escondeu, né? Entrou no peixe e tal, foi vomitado, aquela situação toda. Aí, quando ele chega lá, ele fala, tá vendo? Por isso que eu não queria vir. Porque o Senhor fala, depois o Senhor troca uma ideia aí e tal, e muda de ideia, que não sei o quê, que não sei o quê. Aí, o Senhor fala para ele assim, ô Jonas, será que eu não vou ter compaixão? Aí Deus dá aquele exemplo para ele, né, daquela a boboeira ali que nasce e que morre, aquela situação toda. Aí o Senhor falou para ele, ó, se eu tive misericórdia dessa boboeira aí que nasceu num dia e já pereceu no outro, eu não vou ter misericórdia de um povo que não sabe definir a mão direita da mão esquerda? Aí Jonas fica sem palavra. Fica sem palavra. O Senhor vai te deixar sem palavras diante de situações que você tem que enfrentar. Mas não é sem palavras porque você vai perder, não. É sem palavras porque você não vai saber o que falar e Deus vai colocar palavras na tua boca e você fala, Senhor, eu nunca imaginei que eu podia fazer isso. Eu nunca imaginei que eu podia fazer aquilo. Mas você está revestido do poder de Deus. Discípulos andavam com o Senhor. E sofriam por andar com o Senhor, pagavam um preço por andar com o Senhor. Nós pagamos um preço por sermos cristãos. Nós pagamos um preço por ser cristãos. Nós pagamos esse preço. Talvez a gente não esteja vendo, sofrendo na carne o que aqueles homens sofreram, mas há uma opressão do mundo, há uma opressão da sociedade, há uma opressão que vem de toda parte, dizendo para você, não, 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 isso tudo aí é balela, não, 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 essa palavra que você segue é o Velho Testamento, não, 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 isso que você segue aí, aconteceu há mais de 2000 anos atrás, esquece isso, irmão. Vai esquecer isso aqui agora e jogar fora? Lembra que eu disse? Onde você estava e onde você chegou através disso. Agora vai esquecer isso aqui e jogar fora agora? Ah, irmão, sabe isso aqui? Isso aqui é meu manual de vida. Ainda que eu não consiga ler ele todo dia, mas ele é meu manual de vida. Ele não é uma caixa de sorteio, de surpresa. Ele é meu manual de vida. Quando eu leio um versículo, eu tenho que ler o contexto daquilo, para mim entender o que Deus está falando comigo. Quantos tem Bíblia hoje aqui? Quantos tem Bíblia? A Bíblia assim, Bíblia assim. Levanta aí, quantos tem Bíblia assim? Levanta para mim saber. Quantos tem Bíblia assim de... Aqui hoje, né? Está na igreja com Bíblia de papel assim. Quantos? Já pensou se Deus fosse olhar para isso? Para a quantidade de papel que nós temos na mão hoje? Hoje tem o tablet, tem o iPad, tem coisas eletrônicas, tem tudo, aplicativos, tem tudo isso hoje em dia. Mas não importa, importa que ele continua sendo o seu manual de vida. Não é o Instagram no celular, não é o YouTube, não é nada disso. O que continua sendo o seu manual de vida é o aplicativo que está no seu celular. E esse aplicativo é a palavra de Deus. Ele está no seu celular. Ele é seu manual de vida. Eu gosto de trazer a Bíblia, porque eu gosto de riscar ela e estudar. Mas não tenho nada contra. Nada contra. Porque o que importa é o que está instalado no seu telefone. Instala um monte de besteira no seu telefone para você ver. Agora instala coisas que trazem assim um entendimento para você. Pode instalar jogo. Por que não pode instalar joguinho? Pode instalar joguinho para distrair. Não tem problema nenhum. Mas o seu manual de Bíblia, o seu manual de vida tem que ser o aplicativo da palavra de Deus. Então a partir de hoje, irmão, se você não tem, instala ele lá. Instala ele. Hoje tem Bíblia offline, online. É só instalar. Esse é o meu manual de vida. Antigamente, o crente tinha vergonha de andar com a Bíblia debaixo do braço. Sabe por que ele tinha vergonha? Porque ele estava indo para a igreja. E hoje, antes não tinha a facilidade que tem hoje, né? Todo mundo tem carro, todo mundo tem moto, todo mundo tem carona, todo mundo tem isso. Não tinha essa facilidade. Então, quando ele colocava a Bíblia debaixo do braço, assim, e ele continuava caminhando, alguém via ele e falava, o crente. Ao crente. Quando era mais velho, todo mundo respeitava. Mas quando a gente era jovem, mais novo, o pessoal tirava sarro, né? Olha lá o crente, olha lá o crente. Olha lá o crente. Eu mesmo tinha uma Bíblia bem pequenininha, sabe o que eu fazia com ela? Colocava ela no bolso. Colocava ela no bolso, me arrumava direitinho e ia para a igreja. Quando chegava na porta da igreja, eu tirava para os irmãos ver. Aí depois de um tempo, irmão, eu comecei a andar. Ainda não tinha coisa eletrônica ainda, no meu tempo ainda. Aí eu comecei a andar com a Bíblia debaixo do braço. Aí a pessoa falava, crente. Quando eu estava no serviço, às vezes, eu não queria abrir a Bíblia.
estava com a Bíblia, não conhecia, não tinha essas coisas eletrônicas ainda que tem essa facilidade. Computador era aquele DBase, né? Sei lá, uma coisa totalmente estranha. E aí não tinha essas coisas. Aí levava a minha Bíblia assim, abria ela, tal, começava a ler, e as pessoas começavam a olhar que eu era crente. A primeira Bíblia que eu ganhei no serviço, ganhei de uma pessoa que hoje está desviada dos caminhos do Senhor. E sabe, essa semana, eu falei para ele assim, depois de 30 anos, eu voltei a trabalhar no mesmo lugar que ele trabalha, depois de 25 anos, né? Eu vou completar 30 anos de USP. Aí eu falei assim, você me deu a primeira Bíblia que eu tinha, e cadê a sua agora? Aí ele disse para mim, eu não estou indo mais na igreja. E eu também tive uma decepção e larguei os caminhos do Senhor. Aí eu fui lá, peguei uma Bíblia, pequenininha do jeito que ele me deu, e dei para ele. E falei, ó, foi essa que você me deu, há mais de 30 anos atrás. E agora eu estou te dando, não a mesma, mas estou te dando uma Bíblia. Aí no outro dia ele falou para mim, nossa, quando eu abri a Bíblia e comecei a ler, me deu uma alegria tão grande. Me deu uma alegria tão grande, tão grande, tão grande. Deixa eu falar para você, a gente fala assim às vezes, eu queria voltar para o primeiro amor. Não, você não tem que voltar para o primeiro amor. Você tem que continuar no mesmo amor que Deus te deu. Você não pode ficar indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Aí toda vez a gente fala assim, eu quero voltar ao primeiro. A gente canta, né? Tem um louvor que canta, né? Aí depois os louvores começam a ficar meio sem significado com o tempo, né? Eu quero voltar ao primeiro amor. Tudo bem, é uma alusão ao que você tem que fazer, mas a gente tem que entender o seguinte, o primeiro amor é o primeiro amor. Qual foi o primeiro amor da sua vida? Fala para mim, qual foi o primeiro amor da sua vida? O irmão olhou para a mulher dele ali que eu vi, ó, entregou ali, olhou para ela assim, deu uma piscadinha, falou, opa, qual foi o primeiro amor da sua vida? Dentre tantos amores que você já teve, qual foi o primeiro amor? Hã? A mãe? A mãe. A mãe é o primeiro amor da nossa vida. Esse é o primeiro. Depois vem os outros, né? Aquela coisa toda, tal. Mas a mãe é o primeiro amor da nossa vida. Honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem nessa terra. Amém? O revestimento do Espírito está sobre nós hoje aqui. Nós vamos ficar nesses 50 dias orando. E vamos nos encontrar aqui às terças-feiras. E Deus vai fazer o que Ele tem que fazer. Não só neste lugar, mas em nossas vidas. Em nossas vidas. Se prepara para largar tuas tendas. Se prepara para no lugar da vergonha você ter honra de Deus. Se prepara, porque Deus quer mover do Espírito dele sobre as nossas vidas. Deus quer mover do Espírito dele sobre a nossa casa. Nós somos os discípulos do Senhor aqui na terra. Nós somos feitos para a glória do Senhor. E isso que nós temos que entender. Vamos ficar de pé? Nós fomos feitos para a glória do Senhor. E o Evangelho tem que ser proclamado através das nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Essa é a palavra que eu tinha para entregar para vocês. Agora nós vamos louvar o Senhor. Mas vamos louvar de uma forma diferente. Vamos louvar de uma forma que nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus. Nós vamos louvar dessa forma agora. Amém? Vamos lá então. Oh Deus maravilhoso. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é
como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender você está no controle, então me esconda no teu coração, me amarra a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, deixe me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor, no teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Aleluia, Jesus. Me chama pra perto,
Só assim eu não me sinto só. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. E aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aleluia. Aplauda o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Apaga um pouquinho a luz para dar os avisos. Só pode se sentar só um minutinho, irmão. Para a gente colocar os avisos. Acho que tem vários avisos aí, né? Acho que tem o das mulheres. Tem o jantar de casais, dia 9 de junho. Só para um pouquinho que eu quero falar uma situação aqui. É que muitas pessoas, às vezes, adquirem os convites, né? Mas acho que a pastora Fabiana já falou sobre isso, mas eu quero reforçar. E, às vezes, não vem, né? Não vem. Ah, não posso vir por causa disso, por causa daquilo outro. Então, assim, faça um esforço para vir, mas se você não vir, repasse para outra pessoa. Um amigo seu, um colega seu, fala, tem um convite aqui, vai ser muito legal, tal, não sei o quê. Reforça isso. É importante que você venha, mas pode acontecer um advento que você, né, de repente, fique impedido totalmente de vir. Mas não guarde, repasse para outra pessoa, que é muito importante. Amém? Amém? Glória a Deus. Pode passar o outro, por favor? Célula vai ser no dia 10, é isso? Vai ser a célula? Dia 10/6, às 15 horas. Onde é esse lugar aqui? Na casa de que, André? Ah, do Andrezinho. Tem outro? Ministério das Mulheres, manhã de estudo bíblico com as mulheres, todo o terceiro domingo do mês, é isso, Paulo? Às 9 horas, está combinado isso? Tá? Então, Ministério das Mulheres, tal. Nossa, passa rápido a coisa. Mas tudo bem. Tá aqui, ó. Mais um aviso que né? Segura um pouquinho, que é do nosso projeto de Gil, né? Que nós já tínhamos há tantos anos atrás, mas agora, né? Que ficou da pandemia, parou aquela coisa toda. O professor saiu, o mestre saiu, o Sansei foi embora, cara. Aí nós conseguimos, né? Através do nosso irmão Léo, que tinha um conhecimento aí de um pessoal dessa Liga Oeste, né, que é uma das a maior academia, né, dessa zona aqui, né, Oeste aqui, o que é aqui? Oeste, né, uma das maiores academias da zona Oeste. Conseguimos fazer aí uma parceria com eles e agora, né, o projeto, né, ele tem uma parceria, um respaldo paulista, nacional e mundial. Essa academia tem o respaldo mundial, né? Então, passa umas fotos aí, legal, tá muito legal, né? As aulas são gratuitas, né? Infantil às 10 horas, adulto às 11. Pode passar as fotos aí que tem. Tem mais fotos, Léo? Então, esse é o Marcelo Galhardo, né? Que é o Sansei da academia, né? Ele que é o chefão lá, né? Da Liga Oeste e tal, né? E ele traz sempre faixas pretas e tal, e blá, 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 né? Para ensinar as crianças primeiro, né? Muito bom a dedicação e tal. Né, e as crianças têm tido um aprendizado muito legal. Por que eu faço questão de mostrar isso? Porque realmente tem sido muito bom. Né? Eu assim, emagreci já uns 5 quilos, né? Desde quando eu voltei a fazer o jiu-jitsu. Né? Deus tem me ajudado muito. Né? Está bem acima do peso, mas agora eu pretendo emagrecer mais uns 5 e ficar com 90, pelo menos. Aí está aí as crianças. Esse aqui sou eu. Né?
É que muita gente não gosta que dá uma abraçada, né, tal, assim, a pessoa fica meio brava, né? As mulheres também podem vir e tal. A pastora Paula está meio contundida, por isso que ela não está vindo. Né? E aí estão aí. Agora, o nosso amigo aqui, ó, Leonardo, né? Ele recebeu aqui a faixa roxa, né, Léo? Ali, ó. O Léo recebeu a faixa roxa e agora ele vai ser instrutor aqui também do povo. Lógico que esses homens aqui, ó, faixa preta, preta, marrom, tem assim infinitamente. Né? E nós vamos dar continuidade aí ao projeto. Amém? Então, quem quiser vir, está convidado, né? Não é nada agressivo, não é nada que machuca ninguém. Né? A gente prima pelo bem-estar e a saúde de cada um. Amém, igreja? Vamos ficar de pé, então? Tem só esses avisos? Tá. Tem o Day Camp, né? Quanto que é? Sábado agora? Dia 3, vai ser aonde? Na casa do? No sítio do irmão Robson. Só hoje eu queria ir para sua casa, irmão. Nadar na piscina, brincar com o cachorro. No spa, spa, né? Esqueci o nome, spa, né? Ficar no spa. Bem que você podia ceder um dia. Amém? Então tem o Day Camp, aí não tem. Quem não se inscreveu para a Vanessa, gentilmente, que vai ser sábado já agora, vamos sair 7 horas da manhã. Quem não se inscreveu ainda, falar com a Vanessa, com o Wesley. Quem não se inscreveu ainda, falar com a Vanessa, com o Léo, com a Tati ou com o Wesley. E urgente se inscrever, que vai ser sábado agora, vai sair 7 da manhã, é isso? 7 da manhã daqui e tal, vai ser muito legal, muito bom, vai ser uma diversão assim, muito, muito interessante. Amém? Glória a Deus. Então levante suas mãos aos céus, vamos dar a bênção. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por esse culto, por esse momento, por esse dia. Senhor, leva-nos em paz, em segurança. Que essa palavra que foi ministrada aqui, Senhor, nesta manhã, surja o efeito que lhe apraz, Senhor, sobre as nossas vidas. Mas eu tenho certeza de uma coisa, haverá mudanças, ó Pai, em nossas vidas, haverá mudanças em nossas atitudes e haverá mudanças dentro daquilo que Tu quer nos entregar nesta manhã. Eu te agradeço, ó Pai, em nome de Jesus, por cada um que está aqui, por cada membro, por cada visitante, por cada um que está se chegando, ó Pai, a esta comunidade, Senhor. Que o Teu nome seja louvado e engrandecido, que a Tua palavra seja anunciada sem restrição, Senhor, mas com ordem e decência na Tua casa, Senhor. Levanta a Tua mão direita ao céu de preferência, que o grande amor de Deus, a graça, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos e todos digam amém. Glória a Deus, dá uma salva de palmas para Jesus.